Estamos aqui para mais uma das nossas etapas de formação, nesse curso, nessa formação sobre sistemas participativos de garantia, no âmbito da certificação de produtos orgânicos. Tenho uma notícia triste para contar, pelo menos para mim, não sei para vocês. Hoje é a nossa última etapa. E estou feliz de ter conseguido dar termo a essa proposta que eu me impus de deixar gravado aqui no meu canal do YouTube. Aproveito para pedir que vocês se inscrevam no meu canal, deixem aí os seus comentários. Tudo isso faz com que essas palestras rodem mais e possam ser oferecidas a quem passa por esse meio de comunicação que hoje é o YouTube. Então eu dizia, estou triste, mas estou feliz, chegamos a bom termo nesse final. Espero que hoje vocês gostem da conversa que preparei dentro daquilo que nós já tínhamos nos organizado desde o início. Não fugi nem um dia dos assuntos propostos desde o início. Então tá aí, ó. Formação em Sistemas Participativos de Garantia, parte 6. Vamos lembrar que a parte 2 eu desdobrei, não foi? Em 2 palestras, como está aqui, ó, retomando tudo que a gente viu nesse curso. Portanto, como na parte 2 eu desdobrei em 2 palestras, hoje nós estamos indo para a nossa 7ª aula, 7ª palestra, 6ª etapa. Então, olha o que nós já vimos até agora, recordando com vocês brevemente o que a gente já viu. Já vimos sobre a finalidade da certificação. Inclusive, esse primeiro vídeo foi o vídeo com mais visualização no meu canal. Foi muito compartilhado, parece que as pessoas gostaram de ouvir as histórias relativas aos primórdios dos sistemas participativos de garantia. E olha que eu contei só uma parte, teria muito mais para contar. E aí a gente conversou um pouco sobre esse surgimento, sobre o conceito, sobre esse histórico. Na parte 2 foi mais sobre princípios, tanto levantando os princípios que estão dispostos na Rede Ecovida de Agroecologia, no seu manual de formação, quanto da IFOAM, quanto também eu li a carta do Fórum Brasileiro de Sistemas Participativos de Garantia e OCS. Na terceira parte eu falei sobre a legislação brasileira de agricultura orgânica. Lembro que eu falei para vocês que sou a favor da tese da OCS no CISORG. Expliquei por que sou a favor, dei os nossos argumentos. Na parte 4 falei sobre o aspecto de certificação na Rede Ecovida de Agroecologia. Na parte 5, que foi semana passada, nós fomos ao campo. Fomos ao campo fazer uma visita de avaliação participativa da conformidade. E hoje está aí a parte 6. Vamos falar um pouco sobre os SPGs no mundo, sobre algumas experiências de sistemas participativos de garantia que eu tive a oportunidade já de visitar e ver, entre tantas, e fazer algumas reflexões finais sobre os sistemas participativos de garantia, certo? Começando, olha esse slide aí, ó. SPGs, a invenção brasileira que ganhou o mundo. Esse gráfico está nesse livro que está aí à direita, ó, ao alto, Sistemas Participativos de Garantia no Brasil, que foi organizada pela minha amiga Aloísia Irata e pelo meu amigo Luiz Carlos, Luiz Carlos da Rocha. Esse livro ficou muito interessante. Muitos de vocês que estão me ouvindo contribuíram para esse livro, né? Porque ele tem um pouco do histórico, um pouco da situação dos SPGs no mundo, mas principalmente ele tem relatos de experiências com sistemas participativos de garantia pelo Brasil afora. A Luísa e o Luizinho foram muito felizes na maneira como eles propuseram esse livro, na maneira como eles organizaram esse livro, e o resultado ficou muito interessante. Eu considero um dos melhores esforços de sistematização sobre as experiências com sistemas participativos de garantia que existem no mundo. Eu ainda não tinha falado isso para você, a Luísa, e para você, Luizinho, mas fiquem sabendo dessa minha opinião. É um esforço que passa do adjetivo de válido ou de interessante. Ele é útil. Ele permite que as pessoas leiam e aprendam, e a partir desse aprendizado feito através dos capítulos iniciais ou das experiências que foram relatadas, possam fazer melhorias nos SPGs que estão em andamento ou possam implementar SPGs com mais conhecimento de causa. Então eu recomendo fortemente esse livro, ele pode ser baixado com facilidade pela internet, na própria página web do Centro Ecológico, que volta e meia eu falo dela aqui para vocês, centroecológico.org.br, vocês podem baixar esse livro, além de ele estar em vários outros locais, pelos mecanismos de busca, vocês encontram com facilidade. Esse gráfico está lá, num texto que eu escrevi para esse livro, sobre exatamente a situação dos SPGs no mundo. Olha que interessante, os últimos números que nós temos de 2018
Como eu digo, número sistematizado, organizado, é sempre aquém da realidade. A realidade costuma ser muito mais explosiva do que esses números conseguem mostrar. Mas olha que interessante, se avalia que no ano de 2010 nós tínhamos 6 mil agricultores certificados por SPGs no mundo. Em 2018, o último dado concreto que a gente tem relativo a 2018, já vamos para quase 150 mil agricultores. Um número significativo, né? O crescimento significativo também ao longo desses anos. Se vocês entrarem na página web da IFOAM, esses números aqui, quem me deu, quem me repassou, foi a minha amiga Flávia Castro, que trabalha na IFOAM, em Bonn, na Alemanha, junto com a Joelle Cato, outra entusiasta dos SPGs dentro da IFOAM. Elas escreveram um artigo sobre essa situação dos SPGs no mundo e é de lá que eu tiro esses números. Vocês podem visitar a página da IFOAM, ifoam.org, que vocês vão encontrar muitas informações sobre o SPG, sobre o mundo da agricultura orgânica em geral. Em particular sobre o SPG, talvez seja a página onde tem mais informações sobre a situação dos SPGs no mundo. Uma boa parte em inglês, mas tem também em espanhol, tem também em português. Então, esse é o número que eu queria mostrar para vocês da evolução dos SPGs nesses 9 anos, de 2010 a 2018. Esse outro gráfico aí mostra por continente os SPGs que estão em operação nesses diferentes países. Esse gráfico mostra um total, não fiz a soma, vamos fazer junto? 16 com 18, 34, 41, 51, 68 países. Existem alguns países que eu mesmo sei que existe SPG que não estão aqui. Repito, essas informações são muito dinâmicas. Eu, em outro momento da nossa formação, falei que existem SPGs em andamento em cerca de 100 países. Mantenho essa informação, ainda que aqui estejam sistematizadas experiências em 68 países. Olha, um total de 156 SPGs em operação. Naquele momento, esse gráfico também, essa tabela também é relativa a 2018. SPG em desenvolvimento tem outros 89. Produtores certificados chega a 142, 143 praticamente, e produtores envolvidos de alguma maneira chega a quase 400 mil. Que número, repito, impactante, né? Para quem é de um tempo como eu, onde não existia SPG, saber que hoje, vamos dar uma exagerada aqui, saber que hoje existem quase meio milhão de agricultoras e agricultores envolvidos em sistemas participativos de garantia ao redor do mundo, é um número bastante expressivo. Essas experiências se dão em inúmeros países, como a gente viu, mas agora eu queria relatar 3 ou 4 para vocês que eu tive a oportunidade de conhecer de alguma maneira, ou com presença nesses países, ou através de conversas, de entrevistas, da internet, de encontros internacionais, e quero relatar alguma delas para vocês. Essa aí é das que eu considero mais interessante, gente. Ela começou no estado de Nova York. Essa experiência, sempre que eu falo com vocês do encontro de 2004, do Seminário Internacional de Certificação Alternativa, relatei ele 2 ou 3 vezes nessas etapas de formação que nós tivemos durante esse curso. Nesse encontro estavam representantes da Certify Naturally Grow. Acaba que aqui eu só botei a sigla, pessoal. Não botei, aqui, ó, aqui no alto, do lado esquerdo, está a logomarca deles, onde está escrito Certify Naturally Grow. Esse aqui é um print da página deles, que eu tirei agora. E essa experiência, que começou no estado de Nova York, se espalhou por todos os Estados Unidos, Canadá, e hoje tem uma organização semelhante na Inglaterra. É muito interessante. Sabe como é que eles funcionam? Eles não podem usar o termo orgânico, porque o termo orgânico, assim como aqui no Brasil, foi apropriado pelo Estado. Só pode usar se seguir as regras impostas pelo Estado. Então lá eles usam esse termo, crescimento natural, cultivos naturais. Ou aqui está naturalmente cultivados. É o seguinte como funciona, gente. Você entra na página web, essa mesma que eu estou mostrando aqui para vocês, e se cadastra, preenche um cadastro online. Esse cadastro online, através de um mecanismo simples de busca, vai localizar onde você está. E vai localizar uma família agricultora, um agricultor, uma agricultora que estejam próximos de você, que vão te visitar. Inclusive, se não for agricultor, pode ser até consumidor e técnico.
Eles vão te visitar porque a primeira etapa você já fez, que é preencher o formulário online. Lembra daquela primeira etapa, lá na definição que eu dei na primeira etapa também desse curso? Primeira fase, primeiro momento, primeira etapa da certificação é se declarar. Aqui a declaração é via online, através do formulário que eles têm no site deles. A segunda fase é a visita. Lembram? Declaração da conformidade, verificação da conformidade. A verificação aqui se dá através de um par que more mais ou menos próximo. Por isso que esse sistema se espalhou. Vou usar a mesma expressão que eu uso para a rede Ecovida de agroecologia, se espalhou nessa forma micorrízica por todo o país. E Estados Unidos não é um país pequeno, nós sabemos disso. Então, registrou, preencheu o cadastro online, o próprio sistema identifica quem está próximo, pergunta a essa pessoa que está próximo se ela pode te visitar, vai te visitar, faz essa verificação, se você está ok, você entra para dentro do sistema, tem direito a usar esse selo. Legal demais, né? Eu adoro esse sistema simples, contemporâneo, desburocratizado, negocia com tecnologia de informação tão necessária nos dias de hoje. É incrível, porque esse sistema vai se alimentando um ao outro, tem suas reuniões regionais, tem suas reuniões estaduais, tem suas reuniões nacionais, eles vão verificando a qualidade da verificação através dessas reuniões e tem feito muito sucesso, o crescimento é significativo nos Estados Unidos. Para quem maneja um pouquinho do inglês, recomendo entrar nesse site, dá uma olhada lá, vai no formulário, finge que vai se inscrever para vocês verem como é que é o formulário, porque daqui do Brasil nós não vamos conseguir. Mas vale a pena segui-los no Facebook também, ver como que eles acompanham cada foto linda que eles têm do trabalho que eles desenvolvem, feiras lindas que eles desenvolvem, entrega de cestas domiciliares, fotos dos próprios agricultores, muito interessante o trabalho desse povo lá, que começou no estado de Nova York e se espalhou por todos os Estados Unidos. Esse é o Peru. O Peru tem desde 2005, 2006, também fruto do Seminário de Torres de 2004. Os peruanos estavam conosco, da Associação Nacional dos Produtores Ecológicos do Peru, uma associação muito representativa dos agricultores ecológicos do Peru, e eles imediatamente começaram a colocar em prática um sistema participativo de garantia. A curiosidade é que é o único país que eu conheço que chama SGP, e não SPG. Eles falam Sistema de Garantia Participativo, o que eu já pensei muito e cheguei à conclusão que não muda nada. E eles, então, essa também é um print da página web deles, existe no Peru, um sistema nacional da sociedade civil. Recém agora estão conseguindo algum nível de reconhecimento pelo Estado. Mas, inclusive, se vocês olharem essa foto, esse print meu aqui, eu fiz questão de printar nesse momento, que passava o banner deles pelas ecofeiras Fruto da Terra. Eles criaram uma marca, Frutos da Terra, porque eles não podiam chamar os produtos deles de orgânico, porque o Peru demorou muito a reconhecer o sistema participativo de garantia. Olha, ficou mais ou menos 15 anos com experiências concretas, um pouco menos que isso, com experiências concretas no país, mas não sendo reconhecido pela autoridade competente. O que a Associação Nacional dos Produtores Ecológicos do Peru fez? Criou uma marca. E a marca que eles criaram foi Frutos da Terra. Então, eles, em vez de chamar a feira deles de produtos orgânicos ou feira de produtos ecológicos, eles chamaram Ecofeiras Frutos da Terra. Foi um mecanismo que eles encontraram de conseguir lidar com a imposição da autoridade competente de não reconhecer o sistema de participativo de garantia deles como legal. Mas, isso, repito, foi superado recentemente. Tenho ainda que dar uma olhada, daqui a pouco eu vou falar nisso de novo, uma olhada com mais calma, se a legalização do sistema participativo de garantia no Peru não trouxe muitos custos para eles do ponto de vista da burocratização do sistema. Não vou emitir opinião agora, mas tenho a impressão que sim. De qualquer forma, eles se organizam em várias regionais, os conselhos regionais, como eles chamam, do Sistema Participativo de Garantia, e eles têm um Conselho Nacional do Sistema Participativo de Garantia. Todos os anos, eu já tive a oportunidade de ir a alguns, eles realizam o Encontro Nacional do Sistema de Garantia Participativo. Inclusive, esse ano, participei também, eles organizaram de forma online,
obviamente por esse necessário isolamento social que nós nos encontramos. Além do Peru, vou trazer para vocês essa experiência da Natureza e Progresso. É uma organização muito antiga. Na primeira etapa do nosso curso, eu falei rapidamente deles. A Natureza e Progresso tem, de certa forma, um sistema participativo de garantia desde que surgiram, fim dos anos 50 e início dos anos 60. Ainda que eles não chamavam assim. Eles não sabiam que eles tinham um sistema participativo de garantia. Vieram a saber quando nós organizamos um encontro internacional aqui em Torres e eles leram os documentos. Eles não estavam conosco no encontro internacional em Torres, mas eles leram os documentos. A Natureza e Progresso é uma das organizações fundadoras da IFOAM. Eles leram os documentos que a IFOAM facilitou para todos os seus membros e para quem não é membro também. E o pessoal da Natureza e Progresso se identificou muito com essa perspectiva nossa do sistema participativo de garantia. Em 2008, eu fui convidado para ir lá, para poder conversar num simpósio que eles fizeram sobre esse assunto, sistema participativo de garantia. E aí, de certa forma, surgiu uma amizade, uma sintonia entre Natureza e Progresso e Rede Ecovida. Essa sintonia se fortaleceu durante uns anos, depois ela arrefeceu um pouco pela distância, pelas dificuldades econômicas, mas ainda nos consideramos entidades co-irmãs, Rede Ecovida de Agroecologia e Natureza e Progresso na França, o que muito nos honra, nós da Rede Ecovida, ter essa parceria com Natureza e Progresso. Eles têm um esquema também sistematizado de sistema participativo de garantia, parecido com o que a gente vem falando aqui ao longo do curso, com as suas particularidades. Olha que bonita essa foto também, um print tirado do sítio web deles, mas que bonita essa foto, né? Eles numa tenda em um encontro deles discutindo sobre a qualidade ecológica, biológica, como o povo na França fala, do produto deles. Bom, essa era uma passada por 3 países, agora só falando de vocês de outros 3, de maneira mais rápida um pouco. Aqui eu estou trazendo a experiência através da logomarca da Rede de Agroecologia do Uruguai. A Rede de Agroecologia do Uruguai tem uma história muito interessante, que eu também tive o privilégio de acompanhar desde o início dos anos 90. No início dos anos 90, eles tinham a APODO, Associação de Produtores Orgânicos do Uruguai. A APODO tentou se constituir como uma certificadora terceira parte. Se eu não me engano, se constituiu como uma certificadora de terceira parte, mas não gostaram do caminho que trilharam. E, em conversa conosco, da Rede Ecovida de Agroecologia, acabaram migrando, também estimulados pelo seminário de 2004. Vocês veem a importância que esse seminário de 2004 teve para os SPGs. Eles também, estimulados por esse seminário, organizaram a Rede de Agroecologia do Uruguai. Que maravilha, né? E baseados nos nossos cadernos da Rede Ecovida, manuais de procedimento, eles desenvolveram um deles, com as peculiaridades deles, e funcionam até hoje, sendo que, através do trabalho feito pela Rede de Agroecologia do Uruguai, eles conseguiram colocar na lei os sistemas participativos de garantia. Uma lei que eu posso dizer que é semelhante à do Brasil. Mas o mais interessante é que hoje o único organismo de avaliação da conformidade reconhecido pela legislação uruguaia nacional é a Rede de Agroecologia. Comparem com o Brasil, pessoal. O único organismo de avaliação da conformidade é um SPG. Interessante, né? No Brasil nós temos, parece que hoje, 26 ou 27 SPGs, temos mais 8 ou 10 certificadores de terceira parte, além das inúmeras dezenas, centenas de OCS que nós temos. No Uruguai só tem uma, e é um SPG. Gerando a seguinte curiosidade: se um europeu quer vender um molho de tomate orgânico para o Uruguai, como nós temos aqui nas prateleiras dos supermercados brasileiros, ou uma pasta italiana orgânica para o Uruguai, tem que ser recertificada pela Rede de Agroecologia. Interessante, né? Um SPG recertifica um produto certificado pela terceira parte na Europa, nos Estados Unidos, para que ele possa entrar no Uruguai. Eu acho isso interessantíssimo, por isso que eu estou fazendo questão de contar para vocês, único, não conheço outro local do mundo onde isso aconteça. Aqui no meio, vocês estão vendo duas logomarcas, que são da Índia.
A de cima é de um sistema participativo de garantia gestionado pela sociedade civil, ONGs, grupos de agricultores. O de baixo é o selo do Sistema Nacional de Participativo de Garantia da Índia. Esse assunto cresceu tanto na Índia, também tive a oportunidade de ir lá olhar isso de perto. Esse assunto cresceu tanto na Índia que o governo tratou de fazer um esquema de certificação participativa governamental. Vou dizer para vocês assim, do que eu pude entender de qualidade duvidosa, porque o governo não conseguiu fazer de maneira a manter os princípios que aqui nessa formação eu fiz questão de salientar tantas vezes. Mas está lá, o esforço do governo indiano de ter um sistema participativo de garantia patrocinado, organizado, gestionado pelo governo. Mas também na Índia, isso começou pela sociedade civil, a sociedade civil na Índia, até onde eu conheço, não está muito satisfeita com esse sistema participativo de garantia organizado e gestionado pelo Estado. Eles têm também um sistema, então, próprio de sistema participativo de garantia das organizações da sociedade civil. Quem já esteve na Índia vai me entender. Quem gosta da Índia, vê os filmes, lê livros, também vai me entender. Não é fácil entender a Índia. Um país de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas com uma diversidade cultural absurda. Se não é fácil entender a Índia, é natural que a gente não consiga entender exatamente como funcionam os SPGs na Índia. Terra Viva, Chile. Companheiras e companheiros que estão há muitos anos envolvidos com a produção orgânica. Nós nos conhecemos já há 30 anos através do MAELA, do Movimento Agroecológico da América Latina e do Caribe. Desde sempre compraram a ideia, apostaram na ideia dos sistemas participativos de garantia, estiveram conosco no seminário de 2004 e organizaram e hoje tem vigente esse sistema participativo de garantia deles. A legislação chilena também reconhece o sistema participativo de garantia como um método válido de avaliação da conformidade do produto orgânico em território chileno. O Chile, vocês já mencionei aqui no curso, nós temos esse acordo, o governo brasileiro e o governo chileno, onde os produtos orgânicos podem transitar entre os dois países, inclusive certificados de forma participativa. Essa é uma das organizações que estimulou o governo chileno, que trabalhou junto ao governo chileno para que esse acordo fosse efetivado. Então, ao redor de Santiago, não tão próximo, 1h30, 2 horas, 2h30 em Santiago, tem feira em Santiago, tem ponto de venda em Santiago, trabalho muito interessante desenvolvido por Terra Viva em Chile. E aí eu deixo as experiências de outros países. A gente poderia apresentar outras, porque afinal de contas se a gente viu os dados antes, 67 países aqui catalogados, eu afirmo que já está ao redor de 100 países com experiências com SPGs. Mas eu agora, para a gente caminhar na nossa apresentação, eu quero fazer algumas considerações sobre o SPG. Algumas que eu fiz no curso, outras que eu não fiz. Vocês vão ver algumas coisas que eu não contei no curso, que vocês vão ficar sabendo agora. 3 lâminas aqui, 3 slides, eu sou do tempo dos slides, sobre considerações sobre SPGs. A primeira é o seguinte. Como dito várias vezes, a revisão de pares é o coração dos sistemas participativos de garantia. Então, gente, para que a revisão de pares funcione bem, para que o sistema funcione bem, eu estou aqui levantando que nós precisamos estar atentos a 2 aspectos. Primeiro, os sistemas participativos de garantia devem trabalhar permanentemente a capacitação dos seus membros para que eles possam fazer boas visitas. Simples, né? Não adianta um curso, 1 ano. Não adianta. Tem que ser repetido a todo ano, até porque as pessoas trocam. Quem fez antes foi o pai, agora é a mãe. Quem fez antes foi a mãe, agora é o filho. Quem fez antes é a filha, agora é o pai. Ou eram membros de uma associação, agora é outro membro dessa mesma associação. A capacitação tem que ser permanente nos SPGs. E a capacitação bastante voltada para a visita de revisão de pares. Se a visita de revisão de pares é o coração do sistema participativo de garantia, é necessário que os sistemas participativos de garantia capacitem os seus membros para fazerem boas visitas de revisão de pares, boas visitas de verificação da conformidade. Tá bem? Estou sendo rápido, mas vocês entenderam o recado. Segundo,
Temos que ter ferramentas concretas para aumentar a capacidade das famílias agricultoras anunciarem não conformidades. Vocês concordam? Já falei nisso semana passada e semana retrasada. As famílias agricultoras têm que se sentir empoderadas, capacitadas, estimuladas a anunciar não conformidades. Semana passada trabalhei longamente com vocês que deve ser feito de forma amorosa, gentil, generosa, mas tem que ser anunciado. Não podemos saber de algo e não dizer. De algo que eu digo, de alguma não conformidade, não dizer. Existe um equívoco no que diz respeito ao comportamento ético mais adequado nos SPGs. Algumas pessoas falam para mim, sabe o quê? Ah, Laércio, eu não posso falar que meu vizinho, que está na associação, que está certificado usou veneno, porque não seria ético. Errado. O que não é ético é você guardar essa informação para você, porque você está comprometendo o trabalho do seu grupo, do seu SPG, de todos os SPGs do Brasil e da agricultura orgânica. Vocês lembram que numa das etapas eu falei que quem vai visitar está representando 7 bilhões e 200 milhões de pessoas, que é a população do planeta? Está representando todo mundo, mesmo que não tenha sido durante uma visita, mesmo que tenha sido numa passada em frente da casa, em frente da propriedade. Se eu fiquei sabendo de alguma não conformidade, eu tenho a obrigação de anunciar. Se eu não anuncio, estou incorrendo no mesmo erro daquele que cometeu essa não conformidade. Vou ser claro, se um vizinho do grupo certificado usou veneno, eu não anunciei para o grupo e para o SPG que ele usou veneno, eu e ele estamos cometendo o mesmo nível de infração. O erro é igual de quem usou o veneno e de quem viu usando o veneno, soube que usou o veneno e não anunciou esse equívoco. O erro é igual, porque então eu estou participando de um sistema e não estou cumprindo com o meu compromisso básico ao participar do sistema, que é manter a sua integridade, manter a honestidade da palavra do sistema. Para isso, então, eu tenho que sempre estar atento e ter, de novo, capacidade, empoderamento, para poder anunciar qualquer não conformidade que eu observar. Não conformidade anunciada de maneira o quê? Vocês já sabem, de maneira amorosa, de maneira afetiva. Para que haja esse estímulo por parte do SPG a que essas não conformidades sejam devidamente anunciadas, eu coloco 2 letrinhas aqui, vocês estão vendo? A e B. A, temos que respeitar o princípio da transparência. Então não tem problema anunciar, pelo contrário, deve ser anunciado. O SPG tem que ser transparente. B, olha esse B. O custo da não conformidade deve recair sobre o grupo e não sobre o indivíduo, família. Falei isso aqui no curso já. Grupo de 12. Pediu visita de verificação da conformidade para os 12, ou seja, fez a revisão de pares, viu que está tudo ok, pede visita para os 12. O comitê de ética ou de verificação do núcleo vai lá visitar, mas não vai visitar os 12, vai visitar a raiz quadrada, vai visitar 4. Mais ou menos a raiz quadrada de 12 tem que visitar 4, arredondando para cima. Ao visitar 4, descobriu que um tinha usado Roundup. Eu estou sempre carregando assim na não conformidade grave para ficar mais claro o exemplo. Descobriu que esse um não usou Roundup. Esse um tem que ser suspenso da feira que ele faz parte. Não é esse um que tem que ser suspenso. Os 12 têm que ser suspensos da feira. Sacaram? Vou falar para vocês, a minha experiência me mostra que se não for assim, o sistema não roda, infelizmente. Os equívocos têm que ser assumidos de forma coletiva, porque a aposta do SPG é na dinâmica coletiva. O SPG se baseia na dinâmica coletiva, para o bem e para o mal, para os acertos e para os erros. As consequências dos acertos são coletivas, todos se beneficiam. A consequência dos erros tem que ser coletiva, todos se prejudicam. Tá bem? Qualquer dúvida, dá uma volta aí, ouve de novo isso que eu falei, porque isso é fundamental para que nossos sistemas funcionem. Essa é a primeira consideração sobre os SPGs que eu queria fazer. Já fiz em outras etapas, achei importante reforçar isso. Vocês veem pela veemência que eu falo quando toco nesse assunto, como eu considero ele importante. Essa segunda consideração que eu quero fazer, não tinha ainda comentado durante todo o nosso curso. É sobre uma nota técnica emitida pelo Ministério da Agricultura há cerca de 2 anos.
Essa nota técnica tem um impacto bastante significativo no mundo pelo qual a gente transita, o mundo da certificação. E essa nota técnica diz o seguinte, aqui eu estou falando só a conclusão dela, tá, pessoal? É uma nota técnica de 2 folhas, facilmente encontrável, mas aqui eu não trouxe a nota como um todo, trouxe apenas a sua conclusão. A conclusão diz o seguinte, eu não vou ler, eu vou contar para vocês o que diz essa conclusão. Ela diz que os atos fiscalizatórios do Ministério da Agricultura, no que diz respeito à Lei 10.831 de 2003, vai se ater apenas à utilização do termo orgânico. Ou seja, se você comercializar o seu suco de uva, a sua farinha de mandioca como ecológica, permacultural, agroecológica, natural, biodinâmica, biológica, o Ministério da Agricultura não vai fiscalizar. O Ministério da Agricultura não está dizendo com isso que você pode usar esses nomes à vontade e fazer qualquer picaretagem. Não é isso que o Ministério da Agricultura está dizendo. Ele está dizendo que não vai fiscalizar. Na nota técnica, tem um arrazoado ali, os justificativos do Ministério da Agricultura para tomar essa decisão. O fato é, repito, hoje, na verdade já há 2 anos, o Ministério da Agricultura só fiscaliza o uso do termo orgânico. Então, de certa forma, isso até contradiz algo que eu disse lá atrás, mas não contradiz porque eu tive o cuidado quando eu fiz a transparência. Um produto produzido sem veneno, com as normas todas, tá? Para chegar ao mercado, se ele quiser usar o adjetivo orgânico, selinho, aquele inclusive do Ministério da Agricultura, mas independente do selo, se quiser usar o adjetivo orgânico, vai ter que ser certificado por um dos 3 caminhos que a gente já mostrou aqui no curso. Terceira parte, participativo, formal e informal, OPAC ou ACS. Se eu for usar o termo ecológico, agroecológico, biológico, permacultural, não vai ser fiscalizado pelo Ministério da Agricultura. Então eu posso hoje ter uma feira com produtos ecológicos, com produtos agroecológicos, com produtos biológicos, um termo que a gente usa pouco no Brasil, biológico, muito usado, já falei por aqui, Portugal, Itália, França. Eu posso usar todos esses termos e ter a minha feira, sem ter SPG, sem ter OCS, sem ter certificação terceira parte. Não sabiam disso, né? Imagino que muitos de vocês não sabiam disso, mas vocês veem, essa decisão já tem 2 anos. Antes de 2010 até 2018, não podia, porque a lei diz que esses termos são todos sinônimos. Mas essa nota técnica faz uma interpretação da lei, bem peculiar, mas faz uma interpretação da lei pelos fiscais do Ministério da Agricultura e nos avisam, em um documento oficial. Pessoal, termo agroecológico, ecológico, vocês podem usar, nós não vamos fiscalizar. Olha, gente, aqui nós não vamos ter tempo para debater sobre isso, mas eu achei que era minha obrigação informar a vocês sobre isso. Eu já falei aqui de passagem, vou repetir. Não vou poder usar o selo, porque o selo é só para produto certificado como orgânico. Então eu não vou poder usar mesmo que meu produto, selo que eu estou dizendo, o selo do Cisorg, né? Aquele selo conhecido de todo mundo. Não vou poder usar. Vou mostrar ele na próxima transparência. Mas eu vou poder usar o adjetivo ecológico, agroecológico, etc. O Ministério da Agricultura, de certa forma, liberou quem não quer entrar no mundo da certificação. Mais ou menos assim, ó, vocês aí, grupo, comunidade, associação, cooperativa, quer produzir agroecológico, ecológico, mas não quer entrar no mundo da certificação, nós não vamos mais fiscalizar vocês, toquem a vida. O que esse grupo que está fazendo um lindo trabalho agroecológico não quer entrar no mundo da certificação e, portanto, ele usa a palavra produto agroecológico ou produto ecológico? O que ele ganha? Ele ganha se livrar da burocracia da certificação. Mesmo o SPG, a gente tem uma burocracia bastante chata. Vocês sabem disso? Se não sabem, fiquem sabendo. O que ele perde? Ele não vai poder ganhar as benesses desse crescente mercado orgânico que vem crescendo. Repito, se é crescente, ele vem crescendo. E conquistando cada vez mais adeptos entre os consumidores.
Ele também não vai poder ganhar 30% a mais quando vender para um PAA ou para o PENAI, porque esse 30% a mais depende da certificação. Certo? Só trouxe para vocês assim algumas das vantagens e desvantagens de assumir ou não o processo de certificação. Mas essa conversa seria bastante mais longa. Na Carta de Valinhos, fiz pouca propaganda da Carta de Valinhos, que alguns de nós, vocês que estão me ouvindo, estávamos juntos, redatamos essa carta em Valinhos, interior de São Paulo, ano passado, maio do ano passado, quando a gente fez a última reunião do Fórum Brasileiro de SPGs e OCS. A Carta de Valinhos tem um parágrafo sobre a conclusão que nós tiramos lá, naquele momento, sobre essa nota técnica. Não vou reproduzir agora para vocês, porque eu estou tendo que me educar no tempo, não teria tempo para eu poder reproduzir esse parágrafo da nota técnica de Valinhos. Tá bem? Está dita a minha segunda consideração sobre a SPG, que eu não tinha falado no curso ainda, a nota técnica número 1 de 2018 do Ministério da Agricultura sobre a denominação orgânica será única a ser passível de fiscalização pelo órgão competente do Ministério da Agricultura. Bom, a minha última... Não, ainda na consideração 2, desculpa, eu queria mostrar isso para vocês. Sabe por quê? Porque isso chegou agora, meu amigo Romeu mandou, da Vila Yamaguchi, um dos trabalhos mais significativos, mais emblemáticos que nós temos no Brasil com a agricultura orgânica. E o Romeu, o povo do Yamaguchi, olhando para lá e para cá esse assunto da certificação, julgando que a certificação, mesmo no sistema participativo de garantia, está muito burocrática. Me contou o Romeu, ele vai ter que me desdizer depois se eu não estiver sendo preciso, mas eles decidiram lentamente caminhar para fora da certificação, utilizando-se dessa nota técnica. E o primeiro produto que eles lançaram é esse aí, ó, galinha congelada, Yamaguchi Agroecologia. É igualzinha, gente, a galinha orgânica, os ovos das galinhas felizes, tão famosos do sítio Yamaguchi. Só que eles não querem mais ser certificados, nem por SPG. Analisaram custo e benefício, e é assim que a gente deve fazer mesmo, é assim que eu sugiro que a gente faça. Analisaram o custo-benefício e falaram, olha, SPG é muito legal, mas no Brasil ele está muito complicado, eu prefiro ficar fora, manter a qualidade orgânica, porque isso está no coração da Vila Yamaguchi, mas se livraram da burocracia da certificação, lançaram a galinha congelada Yamaguchi Agroecologia. E aí embaixo está escrito, produto da agroecologia. Portanto, não vão poder usar esse selo que está aí do lado. Estão confiando que vão ter mercado para o seu produto, mesmo sem utilizar esse selo. Eu também acho que vão, mas eu não posso afirmar, eu acho que nem eles podem afirmar. Essa galinha já está no mercado. É assunto, o Romeu me mandou essa foto há um mês, não mais do que isso. Interessante, né? Passos que eu falei para vocês em todas, ou se não em todas, em quase todas as etapas desse curso. A agricultura orgânica se caracteriza pela ousadia e pela criatividade. Nós não podemos perder isso de mão para não fazer uma agricultura orgânica careta, uma agricultura orgânica chata, uma agricultura orgânica que só cumpre regras, que não se baseia em princípios e valores autárquicos e vanguardistas. É assim que ela se comportou sempre, é assim que ela deveria se continuar comportando. Não esperem isso do leite ninho orgânico da Nestlé ou do biscoitinho da Mãe Terra, que agora não é mais da Mãe Terra original, foi comprada por uma grande companhia do campo da alimentação. Não esperem isso deles. Ousadia e criatividade é algo que não interessa para eles, tampouco ao frango orgânico da Sadia. Isso depende dos agricultores orgânicos, vocês lembram da brincadeira? Dos agricultores orgânicos raiz, daqueles que se baseiam em tudo que a gente se baseia, não preciso repetir aqui para vocês. Tá bem? Terminando, eu queria ler um trecho da Carta de Piura que tem tudo a ver com isso que nós acabamos de falar. Os SPGs presentes, Carta de Piura, do Fórum Latino-Americano de SPGs, reunião que nós fizemos em 2017, ou eu acho que 2017, talvez 2018, agora a memória falhou. Por outro lado, os SPGs presentes reforçam sua preocupação com a desnaturalização que o reconhecimento legal dos SPGs pode gerar, afastando-os de algumas de suas qualidades básicas, como simplicidade, dinamismo e capacidade de adaptação às realidades locais. Nesse sentido, alguns países presentes disseram que até o momento a não regulamentação está servindo-os para o crescimento e consolidação dos SPGs.
Pessoal, se quiserem ler de novo, leiam de novo, eu não tenho tempo para isso agora. Mas vou dizer para vocês, o que a Vilha Maguiz fez? Ela olhou essa parte da carta. Modo de dizer, né, gente? Ela estava lá, ajudou, inclusive, na elaboração dessa carta. Ela olhou para essa carta e ela falou assim, olha, para nós, os SPGs estão sendo desconfigurados na sua essência pela legislação brasileira. Vamos nos incluir fora. Pelo menos vão fazer um experimento, um teste de nos incluirmos fora. É o que eles fizeram com aquele produto das galinhas congeladas que eu mostrei antes para vocês. Terceira consideração sobre o SPG. Existem SPGs em muitas partes do mundo. OPAC é uma invenção brasileira. Não confunde OPAC com SPG. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. SPG é o sistema. OPAC é o mecanismo jurídico para poder dialogar, o sistema dialogar com o Ministério da Agricultura. Uma coisa brasileira. Existe SPG em várias partes do mundo que não tem esse mecanismo jurídico de diálogo com a autoridade competente. Eu vejo muita gente confundindo OPAC com SPG, não deveriam. OPACs não são certificadoras. Quem de vocês, quem de nós, se referir a OPAC como certificadora, sabe o que significa? Significa que não entendeu o conceito. Está demonstrando pouca apropriação sobre o que é um sistema participativo de garantia. Última consideração sobre OPAC. SPG, OPAC, não tem dono. Se alguém comporta-se como dono, ou não compreendeu o sistema, ou está agindo de má fé. Se liguem aí nos SPGs de vocês. Desculpem falar assim. Se alguém que está me ouvindo está se comportando como dono do SPG, ou não entendeu como é que o sistema funciona, ou está agindo de má fé, mantendo o controle que não deveria manter. Então, SPG e OPAC não pode ter dono. Se você acha que no seu SPG tem dono, tem dona, às vezes é dona, né, gente? Coloca isso na roda, leva para a reunião, expressa essa sua percepção. Pode ser que você seja certo, pode ser que não, mas você tem o direito de expressar essa sua posição. SPG não pode ter dono. Não dialoga com a sua razão de ser SPG ter dono. Tá bem? Queria fazer ainda duas menções já feitas na primeira etapa do nosso curso de formação. Carta de La Paz, do Fórum Latino-Americano de SPGs. Os SPGs se justificam como criadores ou criaturas de uma dinâmica social que quer estimular a produção e consumo popular de produtos ecológicos. Ou essa dinâmica existe no território e o SPG quer ter um mecanismo de verificação da credibilidade dessa dinâmica, então nesse caso ele é criatura da dinâmica. Ou essa dinâmica não existe, mas nós gostaríamos de criá-la. O SPG pode ser um mecanismo interessante, pode ser criadora dessa dinâmica. Eu adoro falar sobre essa frase, mas hoje não vou falar muito sobre ela, vou deixar ela aqui para a reflexão de vocês. Já tinha falado na primeira etapa, SPG como criador ou criatura de uma dinâmica social que estimula a produção e consumo de produtos ecológicos em determinado território. E a Carta de Quito nos fala, nos lembra, que os SPGs, além de serem um sistema de garantia, são também um instrumento que contribui para a construção de uma agricultura ecológica democrática, inclusiva e acessível a todos, todas. Produtores, produtoras, consumidores, consumidoras. Tá bem? É importante a gente ter isso em conta. Essa é a agricultura ecológica que nós queremos, inclusiva, democrática, acessível, e não produzir alimentos caros para uma elite da população. Isso não alimenta meu coração, eu sei que não alimenta o teu coração também. Era isso, gente. Chegamos ao fim da nossa última etapa. Olha que cartaz bonito. Esse cartaz é de 2002, Encontro da Agricultura Ecológica. Eu adoro esse cultura do agricultura, por isso que eu uso sempre o termo agricultura ecológica. Os meus livros, como alguns de vocês sabem, são vozes da agricultura ecológica, porque eu adoro o termo cultura, repito, da palavra agricultura. Essa etimologia me seduz muito e eu gosto muito da etimologia do termo agricultura ecológica e é por isso que eu insisto em usar essa denominação. Falei dos meus livros, né? Vozes da Agricultura Ecológica. Esse aí, o Natan, essa é uma criança de 7 anos. Em 2002, tinha 7 anos. O Natan está no meu livro, como um jovem de 22 anos, porque o tempo passa. Esse mesmo rapaz que está aí, carregando essa bicicleta, é um excelente produtor ecológico, herdou do pai, do tio, da mãe, da tia, essa capacidade, produz tomates lindos, a história do Natan é muito bonita. Essa foto também, um encontro que nós realizamos em 2002,
celebrando a ética da vida. Falamos tanto em ética nesse curso, não é? E a agricultura ecológica, de certa forma, é celebrar a ética da vida. Pessoal, valeu. Um prazer enorme ter estado nessas 7 palestras com vocês, nessas 6 etapas. Até a próxima. Pode ser que tenha uma próxima, vamos inventar alguma coisa, né? E eu fico por aqui, deixando o meu abraço para cada uma, para cada um. Foi muito gostoso nós nos encontrarmos aqui todas as quintas-feiras, para quem pôde assistir na estreia. E também foi gostoso receber os comentários de vocês ao longo da semana. Estimulo para que façam isso. Estimulo também para que sigam divulgando esse curso. Ele vai continuar gravado no meu canal e vocês podem, inclusive, baixar do YouTube. Existem aplicativos que fazem isso com facilidade para poder levarem as famílias agricultoras nas etapas, nos distintos momentos de formação que vocês têm. Vou me sentir muito honrado se vocês fizerem isso. Tá bem? Um abraço grande, fiquemos bem, até a próxima.